Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 9. Os irmãos prestem bastante atenção, porque já ajuda na compreensão no momento em que a gente estiver refletindo juntos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: senhores,
que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém. Meus queridos, conquistando na prisão. Esse texto, queridos, ele nos remonta a situações muito similares que estamos vivendo hoje. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, e simplesmente pregando o Evangelho, eles foram perseguidos, não apenas perseguidos, como também foram condenados, sem denúncia, sem julgamento, sem nada, simplesmente leva, mete a peia e prende. Paulo e Silas, que eles foram presos em Filipos, conforme os irmãos viram a leitura do texto. Filipos, uma colônia romana, e lá eles ficaram presos na prisão e amarrados no tronco. Isso aconteceu após o início do seu ministério ali, o ministério da pregação do Evangelho. Não eram pregações doutrinárias, instrutivas, teológicas, mas a pregação do Evangelho da salvação. Ou seja, anunciando o Evangelho com vistas à salvação em Cristo Jesus. E ali algumas coisas já haviam acontecido. Já haviam convertido uma mulher que tinha a missão de dar lucros para aquela comunidade pela adivinhação, por um espírito de adivinhação, que na realidade era um demônio. Outra mulher, uma vendedora de púrpura, chamada Lídia. E com base nisso, suscitando a ira, a inveja e a sensação de perda de negócios com aquela moça especificamente, então eles prendem Paulo e Silas, açoitam-nos publicamente e mandam lançar
na prisão. O que, queridos, que nós podemos retirar de lição ou de lições nesse texto? Eu vou destacar umas 4 aqui. A primeira delas, queridos, é que alguém pode adorar a Deus mesmo sangrando, literalmente sangrando. Estima-se 40 varadas nos lombos. Diz, queridos, os estudiosos, que a dor era tão intensa, que eles eram capazes de fazer as suas necessidades nesses momentos. Quase que insuportável. Aproximadamente 40 varadas. Não apenas as varadas, mas a humilhação pública. E lá eles estavam, nessa condição, literalmente sangrando. E sangrando, eles adoravam. Na prisão, eles adoravam. Presos na cadeia, segundo, presos no tronco, terceiro, presos pelo carcereiro, sangrando, eles adoravam. Queridos, o que nós tiramos de lição para nós? O que nós tiramos de lição é a grande pergunta: qual é o tempo de adorar a Deus? O tempo de adorar a Deus é o tempo em que eu abro a geladeira e ela está cheia, freezer, congelador cheio, geladeira cheia, tudo cheio. É quando eu pego o celular e consulto o saldo bancário e também está cheio. É quando eu corro para lá e para cá e não sinto absolutamente nada porque tenho uma saúde de ferro. É quando vejo a minha família está tudo em ordem, absolutamente nada em desordem. Qual é o tempo de adorar? Paulo e Silas adoraram sangrando. Repito pela segunda vez, dizendo a terceira vez, sangrando, literalmente sangrando, eles adoravam a Deus. Nós adoramos só quando tudo, absolutamente tudo, está em perfeita ordem para nós. Quando olhamos por todos os lados, tudo absolutamente está em perfeita ordem. Não tem nada fora de lugar. Não tem nada me preocupando. Sou capaz de deitar e imediatamente, como um bebê, conciliar o sono e amanhecer só no dia seguinte, acordar só no dia seguinte. Qual é o tempo e a condição em que eu adoro, em que eu deva adorar a Deus? Essa é a pergunta, essa é a indagação que precisamos deixar ecoar na nossa mente e refletir no nosso coração. Está ruim, louvado seja Deus. Estou doente, louvado seja Deus. Não tem saldo bancário, louvado seja Deus. Geladeira vazia, louvado seja Deus. Alguns problemas com filhos, louvado seja Deus. Alguns problemas com cônjuge, louvado seja Deus. Alguns problemas na família, louvado seja Deus.
como temos nos comportado ante a essa questão da adoração ao Senhor. O testemunho de Paulo e Silas, queridos, é o grande exemplo para nós. Grande exemplo para nós. Eu não anotei isso, queridos, nem no papel, nem na minha cabeça, mas me veio à mente os tempos em que tive a Covid, fui acometido pela Covid. Logo no início, ninguém sabia absolutamente nada. Minha experiência naquele tempo com Deus foi muito grande. Eu chorava muito, e eu ouvia louvores, e eu era capaz, por misericórdia, por graça de Deus, de adorar ao Senhor ali. Eu tinha tanta vontade de ver Jesus, que a sensação que eu tinha é que verdadeiramente eu iria partir e vê-lo, mas eu tinha pressa em vê-lo, ainda em vida. Eu queria muito vê-lo. Eu olhava para um lado, fixava os meus olhos assim, e dizia: Deus, deixa eu ver Jesus. É óbvio que eu jamais iria vê-lo como ele era, mas alguma coisa que pudesse identificar uma presença real dele ali. E eu colocava músicas no celular, e ali eu conseguia adorar a Deus naquele momento. Eu tenho muitos testemunhos de adoração em momentos de tribulações, em momentos de adversidades. Esses dias, uns 15 dias talvez, fui visitar um irmão no hospital, e era contagiante a sensibilidade que aquele irmão tinha de estar ali com o coração quebrantado na presença de Deus, e as lágrimas vertendo por causa de Deus. Não é por causa de outra coisa, por causa de Deus. Porque a cirurgia que ele ia submeter era muito grande, era do coração, mas era contagiante a sensibilidade dele para com Deus, pelos cuidados que ele entendia Deus ter para com ele. Continuo perguntando: qual é o tempo da adoração? Qual tem sido o nosso tempo da adoração? Só na bonança ou também na escassez? Essa, queridos, é uma das primeiras lições que nós podemos tirar na leitura desse texto. Uma segunda, queridos, que é muito importante para a nossa reflexão, é que em relação a Deus, tudo estava absolutamente certo, correto, com Paulo e Silas. Em relação a Deus, tudo certo com Deus, mas conosco dando tudo errado. Paulo e Silas haviam intentado ir para outro lugar oposto, pregar o Evangelho. A motivação era correta, era pregar o Evangelho. Eles intentaram ir para Bitínia. Quem desviou a rota, quem mudou a agenda de Paulo e Silas, foi o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo teve a visão do varão dizendo, lá da Macedônia, da Europa, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
venha nos socorrer, venha pregar o Evangelho para nós, venha nos desafiar, venha trazer uma palavra de salvação para nós. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui, queridos, eu quero só abrir um parênteses para dizer aos irmãos que esteja orando. Tem um lugar que está falando isso para o Ministério Caleo. Passa aqui e ajuda-nos. Um lugar novo. Os irmãos nunca foram lá. Nenhum irmão aqui já foi lá. Pelo menos eu acho que não. Quando eu disser onde é, os irmãos me dirão se tem alguém que já foi lá. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles obedeceram. Está tudo certo com o Espírito de Deus, com Deus. Não estamos em desobediência, como Jonas, por exemplo. É para ir para um lugar e quer ir para outro. Não, ele estava na obediência, não na desobediência. Estava tudo certo com Deus. Chega no lugar, chega na região, começa a pregar, a obra de Deus começa a acontecer. Uma adivinhadora possessa se converte, é liberta. Uma outra mulher se converte, é batizada. O Evangelho está sendo pregado. Está tudo certo com Deus. Mas com a gente está dando tudo errado. Estamos aqui na prisão, depois de levar uma boa surra de vara. Estamos sangrando aqui, dando tudo errado para nós. Para nós. Tudo certo com Deus, tudo errado conosco. Entre aspas, porque Deus sabe de todas as coisas. Meus queridos, há momentos em que não é pecado nosso, não é desobediência nossa. Não é problema conosco em relação a Deus. É um propósito de Deus, é um projeto de Deus. É algo que Deus está por trás. Senhor, será que eu cometi algum pecado? Senhor, o que foi que eu fiz? É óbvio que é possível sofrermos penalidades por causa de pecados. Eu me lembro que já preguei isso aqui, inclusive. Mas há momentos que não. As coisas estão dando erradas. Não é por pecado nosso. Não é porque estamos na desobediência, não. É porque há um projeto de Deus por trás disso. Para o registro da nossa história de testemunho com Ele. Olha o testemunho que o pastor Levi tem, que ele inclusive contou na escola dominical. Só Deus, os próprios médicos dizendo, foi um milagre de Deus. Então, se é milagre de Deus, é coisa que somente Deus pode fazer. Porque milagre, só quem faz é Deus. É o que o pastor Levi pregou, é o sobrenatural de Deus. Então Deus tem um projeto por trás disso. Isso significa o quê? Que não podemos nem devemos murmurar, reclamar, choramingar, e nem tampouco nos menosprezarmos, porque Deus pode ter um grande projeto em torno de tudo isso.
Olha o que aconteceu com os discípulos lá no meio do mar. Vento sopra o contrário. Águas se tornam rebuliças, revoltas. Ameaça de naufrágio. Qual era o problema ali? Qual era o temor, o medo dos discípulos? Por quê? Eles não tinham experiência na arte de remar? Tinham, com certeza. Não era uma viagem primeira, inaugural, primeira aventura, não. Eles tinham experiência de vivenciar os mares. Qual era o problema então? O problema é simplesmente que o vento estava contrário, só isso, o vento estava contrário. Não era pecado deles, não era nada. Se bem que o pecado deles ali foi a falta de fé, inclusive pela qual Jesus os repreendeu. Mas não era o pecado deles a causa. O testemunho está aí para nós até hoje. Pregamos a revelação, a manifestação do poder que Jesus tem sobre o cosmos todo. Porque o vento tinha que obedecer, as águas tinham que obedecer, tudo ali tinha que obedecer e tornar em plena calmaria. A soberania de Jesus se revelou naquele momento. Então, meus queridos, tudo certo com Deus, tudo errado conosco, aparentemente. Qual era o pecado? Nenhum. O que era? A cruz de Jesus. Menina, desobedece o pai, a mãe, casa com, desculpa a expressão, com crápula declarado, começa a sofrer 1 ano, 2, 3, 4, romanticamente acha que no primeiro dia do casamento ele vai se metamorfosear, se transformar numa outra pessoa, e nada disso acontece. E vem sofrimento 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. E aí diz: meu marido é minha cruz. Não é. Isso não é cruz. Isso é consequência de desobediência. Cruz é consequência de obediência. Paulo e Silas estavam na obediência. Eles apanharam, sangraram por causa de obediência e não de desobediência, por causa da pregação do Evangelho, por causa da conversão de vidas, por causa da libertação de vidas, de demônios sendo expulsos. Foi por causa disso que eles sofreram. Tudo certo com Deus, tudo errado conosco. Mas Deus tendo um grande projeto, um grande propósito. Terceiro lugar, queridos, existem conversões, existem mudanças que acontecem só em meio a um terremoto. Aproximando a meia-noite, Paulo e Silas adoram o Senhor. E não era sufejando, não.
Não eram em espírito, não, como nós entendemos. Eles estavam adorando em voz alta. E os outros presos estavam ouvindo. Ou seja, eles tinham forças no peito para adorar a Deus com força. Em torno de meia-noite, aproximando meia-noite, o que acontece? Um grande terremoto. Um grande terremoto. E foi exatamente dentro do contexto do terremoto que aquele carcereiro foi impactado. E ele foi tão impactado, ele se viu dentro de um contexto de um perigo tão grande para ele, porque ele se sentiu culpado dos presos estarem agora todos soltos, que ele queria se matar. E foi exatamente aí que os servos do Senhor, percebendo, dizem: não faças tal, não faças isso, nós não fugimos, estamos todos aqui. E aí perguntaram: o que é para eu fazer? O que é necessário eu fazer? O que é preciso que eu faça para que eu seja salvo? Me diga. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há pessoas, queridos, que você fala um dia, 2 dias, 3, 4, 5, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você evangeliza 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, às vezes 10, 20, 30, 40, 50 anos. O coração está duro. Aí vem um terremoto, uma doença incurável, uma grande perda na família, uma perda financeira, econômica, patrimonial, um acidente, uma iminência muito grande de um perigo fatal, um terremoto. Aí vem o temor, vem o medo, e se rende ao Senhor. Quantas vezes, queridos, ao longo do ministério, eu vi pessoas entregando as suas vidas para Jesus no leito da morte. Não é no leito da enfermidade, não, no leito da morte. Se entregando ao Senhor. Há pessoas que só se entregam ao Senhor mediante um terremoto. Mediante um terremoto. Quantas vezes vi isso? Fala 1 vez, 2, 3, 4, mostra na palavra, fala. Participa de milhares de cultos e não move uma palha no coração, no sentimento. Aí Deus manda um terremoto, ou permite um terremoto. Essa pessoa se rende a Jesus. Esse carcereiro, ele foi se converter dentro do contexto do terremoto. E para encerrar, queridos, quarto lugar,
Eu acho isso muito interessante, muito prático no nosso dia a dia. É que o carcereiro, o nome está dizendo, ele era o carcereiro. Ele cuidava do cárcere, ele cuidava da prisão, ele cuidava da cadeia. Então ele tinha todas as chaves. Ele que mandava, ele que administrava ali. O carcereiro tinha as chaves. Mas quem abriu a porta para Paulo e Silas não foi ele, foi Deus. O carcereiro tem a chave, mas quem abre a porta é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O empresário, ele tem a chave da empresa dele, mas quem vai abrir a porta do emprego lá na empresa dele é Deus. O governo tem as repartições públicas, tem a chave. Mas quem vai abrir a porta de um emprego bom lá é Deus. O médico, ele tem a chave. A chave é o CRM dele. Mas quem vai abrir a porta da cura é Deus. O psicólogo tem a chave, mas quem abre a porta da cura é Deus. O homem tem a chave, mas quem abre a porta é Deus, ainda que para isso seja necessário um grande terremoto. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Não sabemos exatamente o que se passa pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa vida pessoal, familiar, conjugal, financeira, isso, aquilo, aquilo outro. Não sei, você sabe da sua, você não sabe do outro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo e Silas estavam sangrando dentro de uma prisão. Mas, diga comigo, de repente, Deus agiu. Não sei, não preciso saber, basta Deus saber qual é a sua prisão, onde está sangrando, se tem um dia, 2, 10, um ano, aguarde o de repente de Deus. E você vai se ver absolutamente livre de tudo isso. Eu quero chamar os intercessores e pastores aqui à frente, por favor. Eu quero que nós façamos isso, me veio à mente agora. Nós fazemos uma oração aqui. Eu não sei, conforme já disse, mas nós vamos estar orando por vocês agora. Vamos levantar as nossas mãos. Coloque qual é a sua prisão, o que é que está lhe prendendo, lhe atormentando, lhe angustiando, lhe trazendo algum desconforto. Onde é que está sangrando de repente? De repente está tudo em ordem para você, aleluia, louvado seja Deus. Mas você conhece alguém que está sangrando nesse momento? Coloque essa pessoa diante do Senhor agora. Nós vamos levantar esse clamor. De onde estamos mesmo? Vamos levantar esse clamor. Eu peço que os intercessores aqui à frente levantem as mãos em nome de Jesus. E pensem que tem pessoas em casa agora que podem estar nessa situação. Pode ser que seja agora exatamente. Pode ser que venha a assistir essa live depois.
mas o efeito será o mesmo. Exerça a sua fé, obreiro, agora em nome de Jesus. Exerça a sua fé. Deus, nós oramos agora em nome de Jesus, juntamente com os seus filhos que aqui à frente estão, que se consagram, que oram, que intercedem, que se preparam para esse ministério da intercessão. Deus, no nome de Jesus, nós não sabemos o que está acontecendo com alguém em casa agora, com alguém que vai ver essa live depois, com alguém que está presencialmente aqui agora, nós não sabemos, mas Tu sabes todas as coisas. Oh Deus, 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 nós cremos no de repente do Senhor, que pode ser agora, que pode ser daqui a alguns minutos, que pode ser amanhã, mas aguardamos o de repente do Senhor, agindo, intervindo na nossa vida. Nós cremos, meu Deus, nós cremos, meu Senhor, nós cremos. Não oramos por orar, oramos porque nós cremos. Porque o Deus de Paulo e Silas, o Deus que libertou aquela adivinhadora, o Deus que dirigiu Paulo e Silas para a Macedônia, desviando de Bitínia, não é outro, é o mesmo Deus nosso hoje, aqui e agora, que se move, que se locomove ao nosso encontro, a nosso favor. Nós oramos, meu Deus, cremos e esperamos o de repente do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Diga comigo: eu tomo posse, Senhor, dessa tua bênção.